Muito bem, estamos de volta com o nosso Oriente-se. Agora nós vamos entrar na vingança. Na vingança. Eu não queria linkar direto, mas eu vou começar linkando uma coisa na outra. Antes da gente ter um VT, mas antes da gente ver o VT, assim como a gente tem a gente pode ter uma relação doentia com o dinheiro, com o ter, isso pode transbordar para outras situações, por exemplo, quando a gente é invadido no dinheiro, no ter, que a gente dá tanta importância. E por causa dessa possessão, vou chamar assim, Sim. isso se transforma numa vingança. Mas a vingança, ou é uma revanche, uma vingança, um desejo de dar o troco, ou de recuperar a qualquer preço que eu perdi, né? A vingança, ela tem personalidade ou ela é sempre filha de um sentimento deturpado como esse, um exagero no ter, uma obsessão pelo Então, ter? esse ter também é emocional, não só material, mas também muito mais emocional. Porque Por- pode ser um amor, pode ser um É, carro, pode pode ser, ser a minha casa, pode ser meu espaço. sim, pode ser minhas emoções, a minha pessoa, a falta do respeito, O entre próprio outros. bullying. Sim, então são assim situações, o menosprezo, a falta, a, a indiferença, né? Então, a falta do reconhecimento, né? Assim, psicologicamente falando. Então, assim, a questão da vingança aí eu tirar do outro aquilo que eu acho que deveria ser meu, Ah, tá. não é? Então é um pouco mais além do que eu disse. Não é isso? Tirar do outro aquilo que eu acho que deve ser meu. Então, aí a gente já tem também uma tendência, né, de personalidade, de temperamento, que tem temperamentos que não tem muito essa tendência. Tem lá dentro as tendências, as 7 tendências mais fortes do ser humano, que São Tomás de Aquino coloca quando mais assim, quando a gente pratica mais, se tornam os pecados capitais. Então, Tá. por exemplo, eu tenho inveja de você, né? E eu quero ter esse sapato que você tem. Então não adianta mesmo porque é um sapato de homem, mas assim, eu quero que meu marido tenha esse sapato, que é disso, daquilo, feito daquilo outro, mas eu não tenho direito de comprar. Eu vou lá e pego de você. Ou eu faço algo Para eu perder o para sapato. você perder esse sapato, Então, de alguma eu forma. estou perguntando isso, Eli, porque assim, não é, todas as, tanto quanto o dinheiro, tanto quanto a vingança, tanto como essa inveja, esses valores Você vê, distorcidos, sempre cai no valor. exacerbados, sempre cai no valor, eu nem vou chamar de sonho, eu vou chamar de valor, de possessão, de uma coisa exagerada, doentia. Doentia. Então, a gente pode, em vez de a gente ficar preocupado com a vingança, ou com o dinheiro, ou com o sonho, a gente pode voltar os olhos para essa coisa exagerada que já se manifestou em mim, talvez lá na infância, talvez com o meu brinquedo, ou com o meu primeiro namorado, com a minha amiguinha de sala que tentou roubar meu namorado, e a gente pode ter tido uma atitude, né, desproporcional até, isso pode vir lá de trás. Mas não é interessante a gente ficar olhando a nossa maneira de lidar com isso, em vez Isso. de olhar para isso? É essa viagem que eu preciso fazer. Né? Não é tão dispendiosas as viagens hoje em dia, né? Principalmente quando vai para a Lua, agora não vai mais, não sei. Enfim, vai para Marte, né? Então, assim, a viagem mais importante que eu preciso fazer e menos dispendiosa é essa que eu preciso fazer para dentro de mim, né? E ver se realmente eu estou com as arestas arrumadas, se eu estou em harmonia ou não, em equilíbrio ou não. A gente pode dizer que uma pessoa que já se percebeu com alguns exageros, se ela não tomar conta ou não fizer essa viagem, não for verificar, ela tem a tendência de
a coisa daqui a um tempo, algum momento, ela acabar fazendo uma loucura, fazer uma Pode, coisa, ela pode, fazer uma coisa pode, porque mais tem... perigosa, Sim, mais... sim, porque tem um tipo de temperamento que é bem isso, a ambição desse temperamento, ele não tem medidas. E pode ser uma ambição de qualquer coisa, tá? Porque hoje eu tenho que ter tudo, né? E eu tenho que ter dinheiro para tudo, eu tenho que... e para isso não vai medir esforços. Nem que for para ser um reconhecimento pessoal, profissional, financeiro, seja a área que for, né? Tem sim temperamentos que têm essa tendência. Então a gente precisa ter muito cuidado. Você percebeu que tem, né, tem alguma coisa te incomodando com relação a você e ao outro, e que você, né, tá entrando nessa noia, vamos dizer assim, né? Nesse caminho, cuidado. A gente, então, mas aí eu vou usar as duas coisas, para o bem e para o mal, então. Se você tem uma característica boa, você é generoso, você é uma pessoa que se preocupa com o outro, e você vai cultivando isso, tendo atividades de ajudar as pessoas, sei lá, indo para a igreja, indo para um trabalho social, isso cresce, isso pode crescer, ou não, se você não der vazão. Sim. E também uma coisa ruim, um sentimento de vingança, um exagero de posse com as minhas coisas, um apego. Se eu não trato disso, isso pode crescer, ou se eu trato, não. Nós temos sempre esse movimento Sim. evolutivo, seja para o bem ou para o mal? Sim, sim. Nós temos as duas vertentes dentro da gente. Mas a gente sempre tem a possibilidade de crescer ou de se corrigir. Sim. Mas a gente está sempre em movimento. O ser humano é assim. Sim. Eu costumo dizer que que o ser humano, ele evolui, no sentido de todos os seus traços positivos, eles vão evoluindo com o passar da sua vida, com o passar do tempo. Então, se você é generoso, você vai tendo a tendência de ser cada vez mais generoso, cada vez mais bondoso, mais alegre, mais feliz, mais disponível, mais tudo de bom. Mas também aquele seu lado negro, ele também vai evoluir, ele vai crescer. Então, se você é pão duro, você vai ficar cada vez mais pão duro. Se você é turrão, você vai ficar cada vez mais turrão, né? Se você é gastão, você vai continuar gastando cada vez mais e embolando sua vida cada vez mais. Porque e se vingando mais também. Eu estou falando isso porque aí essa questão da vingança, essa questão do dinheiro, a lida com as coisas ou com as circunstâncias, na verdade, elas estão só sendo um termômetro, né? Elas estão mostrando algo que está desconexo em mim, algo Sim, que não vai bem em mim. Eu não preciso tanto... Claro, vou cuidar da minha vida, me enrolei, gastei demais, fiquei empolgado, me dava prazer, fiquei viciado em compras. Tudo bem, vamos cuidar desse vício por um momento, mas, na verdade, o problema não é o vício, o problema sou eu preciso ir resolver. Se eu não resolvo isso... Para que eu quero comprar isso? Então, eu preciso realmente disso? Porque se eu não resolvo esse vício, ele vai se manifestar como ele cresce lá na frente. Eu resolvi a parte financeira. Ele pode se tornar um outro vício. Sim, sim. Né? Sim. A vingança mesmo, ela pode não ter o nome de vingança, mas ela pode ser uma revolta. Né? Sim. Eu me tornar revoltado com o mundo, com todo mundo, não quero mais viver, virar uma nóia, de novo a nóia. Né? Então, eu preciso, na verdade, cuidar de mim para não... Poxa, eu estou exagerado, alguma coisa está errada, eu estou desproporcional. Se eu não cuidar, de qualquer forma, isso deixa de ser vingança nesse momento, porque a justiça está atrás de mim, porque alguém está me cuidando. Mas agora, tem pessoas que perdem esse feeling, tá? Tem pessoas que perdem esse feeling. Essa capacidade de analisar. De perceber que ela não está bem, que ela está exagerada. O que acontece? Aí a família tem que intervir. Que aí parou o querer dela. É como uma pessoa que está em depressão, que não é o tema aqui, mas eu gosto de dar esse exemplo, porque sempre tem um depressivo assistindo
os programas, né? Então, a pessoa está depressiva, não sai da cama, não toma banho, não escova dente, não come e tal. Ela parou de querer. Você tem que intervir, você tem que pegar essa pessoa e levar no psicólogo. Você tem que pegar essa pessoa e levar no médico, no psiquiatra. Por quê? Porque ela precisa de cuidados imediatos. Então, a pessoa que está... Qualquer coisinha ela está se vingando, qualquer coisinha ela está gastando, qualquer coisinha ela está ali naquela... Ela vive uma espiral, né? Então, não sai mais daquilo, tá sempre... Ela fica eu gosto muito do ponto preto, né? Então, ela está lá naquele ponto preto, ela não sai daquilo, tem que ter uma intervenção. Então, no primeiro momento é a família, que está mais próxima, se não é, deveria ser, né? E aí levar para um profissional. Porque você falando assim, a coisa pode se tornar caótica. Sim, e se torna. E se torna. Se torna. A gente viu aí uma situação há pouco tempo, né, daquele menininho lá, Sim. por conta de herança. O pessoal assassina. Bom, tira a vida. Nós temos um VT falando sobre vingança. Vamos ver. Vamos ver o VT. Diz o ditado que vingança é um prato que se come frio. Ela é planejada e causa um efeito tão ruim que o provocado. Segundo o dicionário, vingança é o ato de retribuir o mal que supostamente nos foi feito. Ato de castigar o próximo pelo sofrimento ou lesão causada. Prejudicar as pessoas. Eu acho que quando você quer prejudicar alguém em vários sentidos, eu acho que você se vinga dela de alguma forma. Evitar aquilo que a pessoa lhe fez de mal. Vingança é um ato que a pessoa faz para ela vai retribuir aquilo. É isso que é a vingança. Que não é para ser isso, não é para ser assim, né? Se a pessoa fazer o mal, você tem que fazer o bem para aquela pessoa. Você acha que o sentimento de vingança pode prejudicar as pessoas? Acho que sim. Por quê? Depende do como eu me vingo de alguém. Eu não só estou prejudicando essa pessoa, mas também vou me prejudicar. Atrapalha, traz só negatividade pra gente, a gente não progride. O sentimento de vingança, você acha que pode prejudicar a vida das pessoas? Com certeza, com certeza. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que a ira, a vingança, ela não leva a nada. Ela só produz vingança, só produz mais ira. Eu acho que fica aquela sensação ruim que não leva a lugar nenhum, só faz mal para quem sente. Você já sentiu vontade alguma vez de se vingar de alguém? Às vezes acontece. Acontece sim. Sentir aquela raiva na hora de você querer se vingar da pessoa. Já senti, mas não vale a pena. Não vale. Machuca a pessoa, né? Já. Mas a gente tem que ter domínio próprio. Eu já sentiu vontade de se vingar de alguém alguma vez? Graças a Deus, não. Não vale a pena? Não vale. Eu entrego na mão de Deus, Ele sabe o que faz. Segundo as pessoas entrevistadas, vingança não vale a pena. E que não leva a nada a vingança, né? Então é melhor perdoar e deixar o tempo ser justo com a pessoa que aprontou com a gente. Eu acho que a pessoa não deve guardar mágoa, nem rancor, porque eu acho que não vale a pena. Porque aquele que fez, um dia paga, né? Deus faz a coisa tudo certinho, nada passa batido. Não devemos fazer isso, né? Não vale a pena. Não vale. Porque uma sofre a pessoa que está sendo vingada e sofre a outra que vai pagar aquele mal, né? Sofre as duas pessoas e, enfim, sofre a família toda. Viu que espetáculo? Legal, né? Legal, gostei. O pessoal diz que não vale a pena. Agora, Hélio, tem uma curiosidade. Às vezes a gente fica tão preso a essas coisas, também porque parece, pelo preconceito que a gente tem, ou pela formação que a gente tem, que quando a gente vai cuidar da gente, é egoísmo. Estou ficando no centro, né? Eu estou valorizando demais a mim mesmo. Porque a gente vê o quê? Até o VT foi legal, porque todo mundo falando da coisa que o outro fez, a coisa que o outro fez, o que eu vou fazer para o outro. Então o olho está sempre para fora, a visão está sempre para as coisas, está sempre para as circunstâncias. E a gente
não vê o sentimento ruim, né? Eu gostei daquele senhor que sorriu e falou, não, que isso, tá? Então, quando você olha para o outro lado, aqui, aquela fumaça negra tende também a se dissipar, vamos falar assim, né? Então, não existe esse movimento, essa dificuldade nossa, né? A gente pega bem mais a reação do que a gente olhar para nós e... Do que a gente agir. Do que a gente agir, do que a gente ser. Né? A gente está mais em cima da reação. Isso é cultural? Ou é a gente mesmo... É universal. É universal. A gente não gosta tanto de cuidar da gente, parece. Como é que você vê? Como é que uma psicóloga fala disso? Por que a gente não... Por que a gente tem um preconceito de parar e olhar para a gente? Eu chamo de preconceito. Então, porque, veja só, nós somos treinados, nós cristãos, e aí os outros que não são cristãos pegam esse gancho também, né? A viver do seguinte jeito, seja bom para o outro. Você tem que tratar bem as pessoas, você tem que se comportar, não é? Nós somos pais, você é pai, eu sou mãe, nós fizemos isso com nossos filhos. Mas, né, o próprio Jesus, ele resumiu todos os mandamentos em 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, e ao próximo... Como a si mesmo. Então, só que a gente aprendeu, amarás o teu próximo. Então, quando a gente escuta, eu tenho que me amar, nossa, eu tenho que ser egoísta. Não, não é egoísmo. Eu preciso me amar, eu preciso criar um caso de amor comigo, com a minha história. E aí eu vou resolver as minhas dificuldades. Porque isso abranda tudo, né? Sim, é a partir do momento que eu resolvo, né, que eu começo a resolver, né, tudo que precisa ser resolvido na minha vida, eu vou estar bem comigo. E estando bem comigo, eu vou estar bem com as pessoas. Agora, se as pessoas estão... muitas vezes, como, por exemplo, o tema da vingança, muitas vezes eu quero me vingar, aquela pessoa me fez mal, não sei o quê, e ela nem está sabendo que ela fez mal para mim. Ela nem está se tocando e ela está levando a vida dela numa nice, na boa, sussa na montanha-russa, suave na nave, não é assim que a turminha fala? Então, tá lá tranquilo e você vai lá e pum. E ela nem vai entender por que você está fazendo aquilo. Porque de tanto que você ficou maquinando, né? É que nem o boi, ele rumina, né? Você vai ruminando aquele fel dentro de você, aquela coisa ruim, né? E é aquele prato que come cru, que come frio mesmo. Voltamos à questão do crescer, do movimento. Eu vou ruminando, ele vai crescendo. Tomando corpo. As ideias vão sendo elaboradas e vão tendo mais detalhes, e a gente vai, e os sentimentos vão entrando, quando a gente volta, então, a gente mesmo já começa a concluir, né? É uma torre de Babel, né? Então foi por isso, porque isso é por causa daquilo, porque isso, por causa disso, e vai crescendo o seu sentimento ruim. E se a gente olha, peraí, o que eu quero, quem sou eu? A gente começa, qual é o meu objetivo? Também volta ao contrário, começa a abrandar, né? E tem um movimento de serenidade. Então, mas para isso eu preciso de uma ajuda. Por quê? Porque o meu orgulho foi ferido. Tá. Entende? O meu orgulho foi ferido e eu preciso da revanche de qualquer jeito. Inconscientemente eu vou dar essa revanche. Aí a ajuda entra Por quê? Porque o meu inconsciente ele trabalha a meu favor. Tá, então a ajuda entra na maneira de lidar com a revanche de uma maneira saudável, sadia, sim, que é o perdão. Ah, tá. Que aí entra o perdão. Qual é o remédio para vingança? Qual é o remédio, né, para eu não desejar mal desatar aquele nó dentro de mim? É o perdão, não tem como, não tem saída. O perdão é para tudo, serve para tudo. Não tem Interessante, jeito. Gostei, porque é um remédio eficaz, é o melhor remédio. Porque aquela questão é que nem a questão do luto, né? Que na psicologia, pelo que eu já vi aqui no programa, o pessoal sempre fala de viver bem o seu luto. Sim. De viver o seu luto. Então você está triste, aconteceu uma coisa triste, é justo
chorar, e você precisa chorar até onde dói, acabou, lava o rosto, vai embora. Mas é preciso esvaziar. Esvaziar então, o copo. a mesma coisa da vingança. Ela existe e ela... o orgulho ferido, o sentimento ruim, a indignação, vamos chamar assim, que gerou a vingança, né? Eu me senti ofendido. Existe um mal-estar mesmo. E eu preciso, de alguma forma, desarmar isso. Extenuar, viver bem, eu quero dizer assim, né? Pegar ele e agir com ele com responsabilidade. Isso. Posso dar uma dica? Pode, por favor. Pense, vamos imaginar que aconteceu um perereco aqui entre nós. E eu quero me vingar de você, porque eu quero, porque onde já se viu, e você falou isso no ar, Brasil inteiro ouviu, o mundo inteiro ouviu, porque está na internet, tal, né? E o que eu faço? Uma ferramenta maravilhosa é eu imaginar que o Laerte foi um bebê. O que esse bebê recebeu dos pais dele? Será que ele recebeu uma quantidade afetiva, né, de afeto saudável, boa, né, porque tem o amor efetivo e o amor afetivo. Então, o amor efetivo é aquele que provê as necessidades. E o amor afetivo é aquele de botar a criança no colo, falar eu te amo, beijar, abraçar, o carinho, o afeto, né? Esse cara já foi um bebê. O que aconteceu com esse cara, com esse bebê, para se tornar nesse assassino, nessa pessoa que me fez esse mal, nessa pessoa que me magoou, que me afrontou, que me chateou, Nossa, que tirou um pedaço de mim com uma palavra. Ele foi na minha ferida e cutucou e sangrou de novo. Então, eu vou imaginar que essa pessoa foi um bebê, porque ninguém dá o que não tem, Laércio. Então, mas aí gera aquela situação até de pena. Coitado. Compaixão. Ótimo. Ele teve... Coitado, ele teve um acidente de percurso, ele teve alguma coisa, coitado. Sim, ele olha tá só assim, a infância dessa criança, né? O que ele recebeu. Então, esse sentimento, que às vezes também a gente tem preconceito com essa compaixão, né? Não fala assim, não pensa assim da pessoa. Não, isso ajuda então a desatar o nó. Sim, sim. Né? Porque, de fato, se a pessoa... ou ela não trabalhou uma situação, ou ela não olhou para si mesma, ou ela vem de uma história acidentada, para ela chegar onde ela chegou, de fato, alguma coisa aconteceu, né? A gente pode tomar até como um fato bem possível se não tomar ele como verdade. Sim. Né? Mas, de qualquer forma, vai me ajudar a lidar com isso de uma maneira mais... desarmando o sentimento dentro de mim, né? Isso. Bebê. Bebê. Olha só que coisa linda. Uma pessoa bebezinho, que é a coisa mais linda do mundo, não é? Tão frágil, tão dependente. O que aconteceu com esse bebê? Como é que esse bebê foi criado para se tornar nesse monstro? Muitas coisas isso vale são herdadas. Gente. Isso vale pra gente. Claro. Por que eu estou me tornando esse? Aonde que a criança que está em mim... foi calejada, a criança... chutaram minha canela, quem foi? A criança dodói, a criança machucada e a criança saudável dentro de mim. Isso começa a me ajudar de alguma forma a também não dar tanta vazão para vingança. Peraí, Lécio, você está machucado, o que está te indignando tanto? E eu faço um pouco disso, assim, identificando o sentimento. Sim. Poxa, foi como eu aprendi bastante na caminhada. Poxa, fiquei chateado. Por que eu fiquei chateado? Eu fiquei chateado porque ele falou desse jeito, eu não gosto quando as pessoas... Porque na minha história, a autoridade, quando falou assim, me marcou e até hoje eu não gosto quando fala assim. A gente começa a identificar, aí a gente tira os olhos do outro e começa a ver que eu preciso de cuidado. Né? E aí, como ninguém dá o que não tem, se eu não me amo, como que eu vou amar o próximo? Tá? Então, se eu não tenho um caso de amor comigo, como que eu vou amar você, entrar, perceber que você não pode dar o que você não tem, nem eu posso dar o que eu não tenho, não é? Então, como que eu vou amar o outro, vou perdoar o outro e não vou me vingar dele? Principalmente se eu tiver muito dinheiro.
Ou seja, Né? eu preciso ter uma ponderação com a pessoa e não com o fato, com aquilo que eu sou e não com a coisa que eu tinha ou adquiri ou que me levaram. Eu preciso... É aquela história do assalto, né? Lembrei agora do assalto. A vida é mais importante que o carro. Sim. Mas é o meu carro que custou... Mas a sua vida custa quanto? Como é que você vai devolver a sua vida para você? Né? E na hora a gente fica na coisa. E não naquilo que eu sou. Eu acho que fica bem claro para quem está em casa. Bem por aí mesmo. Bem por aí, né? Que é aquela coisa assim de ter... Porque dá uma sensação... Uma vez me levaram o carro. Me levaram a mão armada. Né? E você fica naquela situação... Aquele sentimento de injustiça, né? Você fala, poxa. Mas vai levar? Por quê? Mas peraí. E tá levando. E você e tá levou. mesmo levando. E tá indo. Graças a Deus que levou só o carro. Cara! Né? E então, depois que passa, que você vai falar, nossa, graças a Deus que levou só o carro. Só o carro. Mas na hora te dá uma indignação, né? Sim, mas veja que é uma situação limite. Assalto é uma situação de limite. Ah, eu não tinha pensado assim. É uma situação limite. Por quê? Porque me invadiu a tal ponto de roubar uma coisa que é minha, que eu gastei tanto suor para ter aquilo. Eu investi um tanto da minha vida e da minha família para ter aquela posse que é um carro, e o carro não custa barato, não é? Então, como é que fica? Mas aí, quando eu pondero quem eu sou, eu também, eu fiz assim. Mas espera aí, quem vale mais, eu ou o carro? Eu falei, paciência. Graças a Deus. Vai o carro. Vai embora e vai logo, antes que eu reaja. Vão-se os anéis, que fiquem os dedos, fiquem né? os dedos. Ok, esse é o Oriente. A gente estava falando sobre dinheiro, sobre vingança, e no final das contas estamos falando sobre o bebê. Pois é. O bebê que eu sou, o bebê que você é. Que eu fui também, o bebê né? que eu fui, o bebê que cada um de nós precisa de cuidado. E, quer dizer, a gente precisa continuar se cuidando. Sim, né? Sempre. Dando espaço pra gente, dando um trato pra gente, vendo aquilo que a gente gosta. Ai, cara, eu quero ir pro colo. A gente vai pro intervalo, voltamos já já.